bom dia. Então, estamos hoje para a última atividade do ano, na parceria da SPPA com a Lipsan. A gente vai esperar um pouquinho mais assim, para o pessoal chegar, mas enquanto isso eu vou apresentando, né, a nossa convidada hoje e dando boas-vindas para quem está chegando aqui presencialmente e também no online, né? Bom, para quem talvez não tenha acompanhado as últimas atividades, a gente tem essa parceria da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre com a Lipsan, que é a Liga de Psiquiatria e Saúde Mental da Fundação e da URGS. E a ideia é sempre a gente trazer algum tema que seja do interesse dos membros da Liga, né? Para a gente poder fazer essa interlocução e poder conversar de uma forma bem livre, né, sobre os temas propostos pela Liga. E essa atividade, então, tem esse tema proposto pela Liga, né? Será que tudo voltou ao normal? Essa é a nossa pergunta, né? Depois de algum tempo aí que a gente está convivendo e que a gente conviveu mais intensamente dentro da pandemia do Covid, né? Com as crianças e os adolescentes. Como é que está sendo essa trajetória de lá para cá com esse grupo que a gente se preocupa tanto, né? Assim, tanto na Liga quanto na SPPA. E hoje, então, né, tá comigo a Júlia Vengrover, que é a minha parceira aí de todas essas atividades, né, a diretora da Liga. Deixa eu só. A Júlia, então, é licenciada em Letras pela URGS, onde também iniciou mestrado na área de literatura brasileira. Na Fundação, ela é acadêmica do curso de Psicologia, membro da Liga, e atua na Liga como diretora de cultura. E a gente convidou hoje para conversar com a gente a Kátia Radic, Kátia Wagner Radic, que é psicanalista da SPPA, membro efetivo da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, atual diretora da área de infância e adolescência da SPPA. Então, ela está hoje gentilmente com a gente para conversar de uma forma bem aberta sobre esse tema. Eu vou passar para a Júlia fazer a introdução, né, da parte da Liga, assim, e dizer as palavras iniciais, que seja, assim, do interesse, do debate, e depois a gente vai dar a palavra para a Kátia, que vai ter, né, um tempo aí para falar e para debater diretamente com a gente. Então, Júlia, contigo. Então, bom dia. O meu nome é Júlia Vengrover. Eu sou, como a Júlia falou, eu sou a diretora de cultura da Lipsan, que é a Liga de Psiquiatria e Saúde Mental da USPA e da URGS. Mas, enfim, para quem estiver nos assistindo, a gente também aceita alunos de outras universidades, né? E não só dos cursos de psicologia e de medicina. A gente também é uma liga aberta para ser multidisciplinar, assim, porque a gente entende que a saúde mental passa não só, né, por esses cursos clássicos, então a medicina na forma da psiquiatria, da neurologia, e também a psicologia, que é, enfim, o curso da saúde mental, mas a gente tem esse projeto, então, de integrar os outros cursos. Então, a gente tem alunos também da enfermagem, da nutrição, da fono, da físio, então a gente tem essa abertura, né, para vários cursos. Então, a gente faz seleções uma vez por semestre, esse ano a gente teve duas, e então fiquem ligados para o início do ano que vem, para uma próxima seleção. E, enfim, para introduzir o assunto, assim, a gente tem ali dentro da Liga, então, as comissões onde a gente trabalha com diferentes assuntos, né? Então, dentro dessa parceria com a SPPA, a gente sempre faz, assim, um brainstorming no início do ano sobre o que a gente quer ver, o que a gente quer abordar, e surgiram duas coisas bem diferentes, assim, duas áreas bem diferentes esse ano. O nosso primeiro, a nossa primeira atividade, ela foi sobre gênero e sexualidade no início do ano, que também foi muito, muito interessante. E a gente é muito grato por essa parceria, né, por vocês nos darem esse espaço, porque como acadêmicos a gente às vezes tem umas ideias e a gente não pode ficar só dentro da nossa bolha, né? A gente quer ouvir de profissionais que já estão atuando há muito tempo, que já têm experiência e que têm um conhecimento para partilhar com a gente, né? Então, como sempre, agradeço muito por estar aqui
E o outro assunto, então, que surgiu foi essa questão relacionada ali a desenvolvimento, a criança, adolescente, porque, principalmente na faculdade de psicologia, a gente passa bastante tempo estudando desenvolvimento humano, porque, claro, faz, né, todo sentido. E, enfim, dentro do estudo de psicanálise, o estudo de infância é muito importante, o estudo, e a adolescência depois é um período delicado e que precisa receber uma atenção que às vezes a gente não sabe por onde chegar, né, na adolescência. Porque, seria essa pessoa uma criança, um mini adulto? Não, né? A gente sabe que não. Então, surgiu isso e junto também, assim, com a minha vivência como professora também, porque eu atuo em sala de aula desde 2012, né? Então, eu vi antes da pandemia e eu vi depois da pandemia. E aí a gente percebe processos assim que estão aparecendo e no início parecia que era uma criança, duas crianças, mas agora a gente vê muito pronunciado em todos assim. Então, são várias coisas que a gente percebe que, claro, às vezes é uma coisa de regulação, assim, de regulação emocional, às vezes é uma coisa que parece que ser de regulação por pares, de não saber o que, que a outra pessoa está pensando e de não saber se adequar ao ambiente, assim. Então, tem várias questões, mas, enfim, eu vou deixar para perguntar depois. E quero muito te ouvir, Kátia. De novo, muito obrigada por estar aqui com a gente, comigo. Bom dia a todos, a todas, aos que estão aqui, aos que nos assistem online. Queria agradecer muito ao convite da Júlia, né, e da Júlia Ipsan, para eu estar aqui. Eu acho que é um tema importante, né? Na verdade, assim, a minha ideia é apenas introduzir o debate para que a gente possa conversar e pensar, né, refletir sobre algumas questões que eu acho que nós estamos vendo no consultório, na clínica, né, no nosso dia a dia de trabalho. Então, como introdução ao debate, eu trouxe algumas questões mais pontuais para a gente poder. Vocês me ouvem bem? Grayson, quem está em casa, ouve bem? Bom, espero que sim. Sim, está funcionando, doutora Kátia. Desculpa. Obrigada. Então, é mais como introdução ao debate para que depois a gente possa, então, pensar e conversar. Quando eu fui convidada para a atividade de hoje, eu logo pensei que eu iria refletir e escrever sobre os nossos dramáticos anos de 2020 e 2021. Mas, aos poucos, eu fui me dando conta que não seria apenas sobre esse biênio que eu iria refletir, né? E que melhor, então, para mim, pareceu pensá-los nos tempos que vieram e nos que ainda estão por vir. Pois desde Freud, sabemos que o trauma não acontece em único tempo. Existe o primeiro tempo e o a posteriori, o après-coup, que seria o segundo tempo. E eu pensei, então, em iniciar sobre este primeiro tempo, então, os anos da pandemia, onde tudo começou de forma muito abrupta. Sem aviso prévio, nós tivemos que abandonar nossos consultórios, onde tínhamos um ambiente plenamente conhecido por nós, com enredos e fantasias pautadas sobretudo no mundo interno dos nossos pacientes. Enredos encenados no campo analítico sempre nos foram muito familiares. Porém, de uma hora para outra, a avalanche pandêmica entrou em nossas vidas, soterrando-nos, de um modo certamente nunca vivido por nós coletivamente. Vi-me confusa e sem condições de imaginar a experiência de atendimento virtual, sobretudo com meus pequenos pacientes. Perguntava-me como seria possível mantermos o nosso vínculo sem estarmos presencialmente juntos. Com adolescentes, eu me sentia com mais capacidade de imaginar essa modalidade, tendo em vista que, por inúmeras outras vezes, lancei mão desta possibilidade. Por exemplo,
quando alguns jovens estavam em período de intercâmbio, e eu sabia que nós éramos capazes de sobrevivermos bem a um tempo de distanciamento físico. Além do que, por serem nascidos digitais, bem como por disporem amplamente da palavra falada, tudo fazia parecer que seria mais simples e alcançável. E aos poucos eu fui me dando conta que o medo e a impotência diante de um vírus com um potencial mortífero me habitava fortemente e que talvez esse aspecto do imponderável eu tivesse inconscientemente depositado nas crianças, deixando assim, à medida que eu não estava vendo as crianças por um curto espaço de tempo, o meu pavor diante da morte como se de fora. Atendia e vivia com os jovens o processo de continuidade das nossas relações, do nosso vínculo, enquanto que, com as crianças, o impossível e o imponderável pareciam ser os adjetivos que interrompiam a nossa continuidade temporariamente. Fui percebendo que o excesso de realidade havia assolado a todos e que ninguém tinha escapado desse momento dramático. As crianças haviam perdido boa parte de suas referências. A escola, os colegas, contato precioso com os avós, enfim, suas importantes interações sociais estavam em stand-by. Era impossível que nossos pequenos pudessem traduzir o que de fato estava acontecendo. Alguns choravam pedindo para ver colegas, professores, avós. Outros passaram a verbalizar o medo de sair de casa, tornando-se insones, agitados, e talvez essa tenha sido uma forma de expressar, cada um ao seu modo, aquilo que era impossível de digerir. Quiçá, desse modo, tenha vindo à tona o drama daquele tempo, um excesso ainda não representado. Os adolescentes, por sua vez, sofriam intensamente pelas resenhas que não aconteceram, pela perda do BVL que não aconteceu, pela primeira transa que era para ter acontecido aos 15 anos e que também não aconteceu. Tantas coisas que deixaram de acontecer. Embora a pandemia tenha sido uma vivência universal, não podemos cair no perigo de reduzi-la a uma história única, como nos fala a escritora Chimamanda Adichie. A história única cria estereótipos, e o problema com estereótipos não é que sejam mentiras, mas são incompletos. Eles fazem com que uma história se torne a única história. Assim, relembrando a equação etiológica de Freud, não podemos perder de vista as vivências narrativas individuais diante do trauma imposto pela pandemia de Covid-19. Será que tudo voltou ao normal? Uma pandemia como a Covid-19 é, com certeza, um dos acontecimentos traumáticos coletivos de maior porte da história, excetuando-se as guerras que a humanidade já viveu e tem vivido. Caes nos fala nos garantidores metapsíquicos usuais, ou seja, as estruturas emocionais de enquadramento inconsciente, histórica e culturalmente determinadas que regulam os nossos processos de vida social. Na pandemia, perdemos certamente todos ou parte desses garantidores metapsíquicos usuais. Valendo-me dessa ideia de garantidores, passo a pensar inicialmente nas crianças e nas possíveis consequências psíquicas que a pandemia lhes deixou. Vou iniciar as minhas reflexões a partir dos bebês da pandemia, aqueles que nasceram na época do confinamento, ou mesmo aqueles que nasceram anteriormente, mas que viveram os seus primeiros anos dentro do tempo da catástrofe pandêmica. Para mim, conforme a minha clínica e segundo as minhas referências que eu habitualmente uso, Freud, Winnicott, Bion, Green, Roussillon,
Eu não consigo imaginar um processo de subjetivação que não inclua bebê, sujeito, e o cuidador, mãe, como objeto. A verdadeira experiência de satisfação descrita por Freud só pode acontecer quando já houve uma primeira experiência de gratificação, fazendo com que o bebê seja capaz de sobreviver à ausência, a qual coloca o bebê diante de uma necessidade, esta ausência, que o mobiliza motoramente, com esperneios, choros, reivindicando a presença de uma figura cuidadora que sacie a sua fome. Freud denominou-a de ação específica, para a qual Green acrescenta um ponto que, ao meu ver, é de grande importância, qual seja, que essa atitude para saciar o bebê seja desempenhada com amor. Para mim, a diferença é absoluta, de um saciar mecânico a um saciar que seja perpassado pelo amor, uma verdadeira experiência estética, conforme Meltzer. Para Winnicott, não existe um bebê sem uma mãe, no papel de cuidador. Para ele, a criação do fenômeno transicional está em completa articulação com o processo de subjetivação. Roussillon, um autor que segue desenvolvendo o referencial winnicottiano, enfoca o encontro inicial do bebê com sua mãe sob o prisma da presença do outro como basal na construção da subjetividade. Assim, penso que o sujeito se constrói sempre a partir do encontro com o outro, desde a dialética da presença e da ausência. É necessário começar a se ligar antes de se separar. As dificuldades do encontro levam à dificuldade de separação. Textualmente, uma citação do Roussillon. Para Bion, a função alfa é exercida inicialmente pela mãe, a qual empresta a sua capacidade de digestão ao seu bebê para ajudá-lo no metabolismo de impressões sensoriais e de emoções, para quais o incipiente aparelho psíquico do bebê não disporia de condições de fazê-lo. Mas o que mesmo tudo isso tem a ver com a pandemia de Covid-19? Então, a pandemia determinou uma vivência estressante e ameaçadora para todos. Cabe lembrar o que já foi citado, os dois tempos do traumático. O primeiro tempo em que a vivência ainda não está inscrita psiquicamente, e o segundo tempo, o a posteriori, o tempo de potencial possibilidade de ressignificação. A cena da pandemia, mães sobrecarregadas, temerosas diante do potencial mortífero do vírus, trabalhando e cuidando de seus filhos em um total confinamento. Muito provavelmente sentiam-se mais frágeis, desgastadas, cansadas, para acolherem os seus bebês. Quiçá, de acordo com Bion, possam ter fracassado na disponibilização da sua função alfa. Quando isso ocorre, as impressões sensoriais e as emoções do bebê podem permanecer em estado bruto, como elementos beta, os quais não se prestam para serem armazenados, portanto, inviáveis para a formação dos sonhos, prestando-se apenas para serem descarregados, a menos que o outro disponibilize a sua função alfa, via função de reverie, para que possam ser transformados em elementos alfa. É indispensável que lembremos o impacto da mente materna sobre o processo de estabelecimento da subjetividade, o qual, ao meu ver, é de absoluta importância. Cabe ainda relembrar que, durante esse tempo tão difícil, muitos bebês foram terceirizados para as telas. Telas não são tridimensionais e não interagem com o sujeito, portanto, não estabelecem vínculos. O predomínio da bidimensionalidade oferecido pelas telas, com certeza já há estudos que mostram
o prejuízo no processo de subjetivação e de simbolização. Lema nos fala sobre o risco de que o contato digital seja um simulacro que traga consigo uma certa confusão entre o real e o virtual. Essa confusão é potencialmente danosa ao desenvolvimento emocional, sobretudo nos seus primórdios. Se tens acima algo de suma importância para os bebês, ação específica desempenhada com amor, o empréstimo materno de sua função alfa, continência e presença. Aqueles aspectos que, de um certo modo, ao meu ver, emolduram os primeiros anos de vida. Na pós-pandemia, passei a ver no meu consultório crianças pequenas com maiores dificuldades simbólicas, com questões na interação social, na aquisição da linguagem, bem como com um maior potencial de desorganização psicossomática, agitação, problemas de sono, problemas alimentares, dentre outros. Diagnóstico do transtorno do espectro autista, TEA, ao meu ver, foram intensificados, em especial sob o ângulo da dificuldade de estabelecimento de vínculos, bem como da capacidade lúdica. A regulação de ritmos parece que também ficou comprometida. Para mim, a multiplicidade de sintomas apresentados por crianças pequenas há de guardar alguma relação com esse tempo inicial de sobrecarga experimentada pelos adultos, tornando-os menos disponíveis para seus pequenos. Diante dessas situações de importante sofrimento emocional para a criança e seus pais, tenho incluído cada vez mais na clínica, no consultório, os pais no processo psicanalítico das crianças, desde a ótica da parentalidade, bem como da vincularidade. As experiências de excesso têm permeado rotineiramente a minha clínica com crianças pequenas. Por vezes predomina um excesso de presença, enquanto em outras um excesso de falta, de ausência. E sobre as mentes adolescentes, que impactos prováveis elas sofreram diante da situação dramática imposta pela pandemia de Covid-19? Começo refletindo sobre algumas tarefas que penso serem centrais na adolescência. Inicio a partir das 4 comunidades propostas por Meltzer, sobre as quais o adolescente deve poder se mover, já que o grande perigo reside na permanência dentro de uma única dessas comunidades, o que impediria o jovem de ter a mobilidade necessária para o seu desenvolvimento. São elas: a comunidade dos adolescentes, o grupo de iguais, a comunidade da família, onde, se ficassem mais estáticos, poderiam ficar retidos, a comunidade dos adultos, onde o risco é de pular em fases, vivendo algo mais falso self, e a comunidade do adolescente isolado, para onde poderia se retirar para uma organização narcísica. Pensando sobre o referencial de Aberastur e Nobel, o da síndrome da adolescência normal e suas tarefas, como a busca da identidade, as mudanças corporais, o luto pelo corpo infantil, o luto pelos pais da infância e a necessária experiência exogâmica, a separação dos pais torna-se necessária, tanto para a aquisição da identidade adolescente, bem como para a proteção de vivências incestuosas, já que agora podem, de fato, situações incestuosas acontecer, deixando de ser fantasia para poder se tornar realidade. Novamente surge a questão, mas o que mesmo tudo isso tem a ver com a pandemia? Pois bem, os jovens permaneceram ilhados no território familiar, sem poderem movimentar-se por um longo tempo. Sabemos que na adolescência a necessidade de contato com o meio externo, com o mundo exogâmico,
é determinante para dar conta da conflitiva inerente a esse período do desenvolvimento, bem como para possíveis resoluções. No contexto familiar, víamos que os jovens estavam mais ansiosos, irritados e com uma crescente necessidade de telas, por vezes na busca por algum possível contato com o outro. Talvez o temor a confusões promovida pelo excesso de relações endogâmicas possa ter causado algumas questões identitárias, pois passei a ver no meu consultório, sobretudo meninas em idade de adolescência inicial, necessitando uma maior experimentação com outras meninas. Ao meu ver, mais do que habitualmente acontecia. Talvez tendo em vista uma certa impermanência deste achado, passei a pensar na maior necessidade de manterem-se mais próximas de iguais, quiçá um maior temor ao diferente, ao masculino. Penso que a potencial ameaça incestuosa imposta pelo intenso convívio familiar possa ter gerado algumas dificuldades no prisma da vida sexual dos adolescentes, alguns passando a evitá-la com medos, enquanto outros pareciam exporem-se de modo contrafóbico, atirando-se, expondo-se. Sabemos que a ação é uma importante via de descarga e de comunicação na adolescência. Em situações de excesso, a necessidade de evacuar via ação pode se mostrar aumentada, inclusive com maior risco de exposição. Observei uma aumentada necessidade de maior tempo de permanência nas telas, quase que como uma criação de um mundo paralelo, talvez em função de que o mundo real, externo, estivesse por tempo inacessível. O convívio familiar mais saturado parece ter permeado o contato excessivo, a necessidade de uma maior permanência na comunidade do adolescente isolado, talvez uma saída possível para evitar as relações fusionais endogâmicas, com um potencial de indiscriminação que a permanência intensa junto à família poderia representar. Novamente, então, para finalizar, cito Chimamanda Adichie. Quando percebemos que nunca existe uma história única, reavemos uma espécie de paraíso. Para mim, apesar do trauma comunitário, caso possamos também manter um olhar individualizado para cada sujeito, poderemos assim encontrar uma saída libertadora. Muito obrigada. Bom, Kátia, obrigada. Muito obrigada por compartilhar com a gente, assim, esses referenciais, né, que te norteiam e a tua experiência, né, e com certeza a gente vai poder agora, a partir do debate, compartilhar mais um pouquinho contigo e conversar, porque a ideia, pessoal, dessa atividade é justamente a gente poder conversar, né, até por isso que a Kátia trouxe, né, da questão do trauma comunitário, mas do olhar individualizado, né, então a gente precisa conversar sobre os exemplos que a gente teve ou tem, os pacientes que a gente atende, né, as dúvidas que a gente tem. Então, a nossa ideia é muito poder conversar com vocês, tá? Então, a gente vai aqui fazer alguma introdução para esse debate, a Kátia começou, mas se vocês já quiserem se inscrever, né, fazer algum comentário, alguma pergunta, vocês podem levantar a mão, eu anoto aqui, e na sequência eu chamo, tá? E, pessoal, online também, o Grayson me avisa, né, fala aqui pra gente se tiver alguém inscrito. Mas Isso, eu queria, então, pessoal pode falar, online. Grayson. Pessoal online, basta clicar no levantar a mão que eu vou repassando então para a doutora Júlia e aí ela vai chamando vocês também. Isso aí. Então, eu queria comentar, assim, a importância que eu acho, né, desse olhar individualizado, como eu falei, porque desde o começo da tua fala,
eu fiquei pensando justamente nisso, né? Sim, é um trauma ao qual todos nós fomos expostos, uma situação que se prolongou, né, por um tempo assim, e que se prolonga ainda. A gente estava comentando justamente sobre, né, ou novas infecções que a gente ainda está lidando com tudo isso e não sabemos que vamos lidar na sequência. Mas a importância de entender que cada pessoa, né, vai reagir a essas exposições de formas diferentes. E o olhar também precisa contemplar essa individualidade, né? E então eu acho que um dos aspectos importantes assim é que eu sempre vou pensando e fui pensando na medida em que tu foste falando é justamente essa questão do individualizado, né? Do poder pensar e aí eu acho que na criança acho que tanto na criança quanto no adolescente, mas eu pensei na criança, né? Porque entrar em contato com essa criança, né? E tentar observar essa criança e tentar entender né? Como a questão do vínculo, né? Tentar interagir com a criança, eu acho que é algo assim fundamental. Mas acho que, enfim, outras questões vão surgindo. Achei muito interessante o aspecto do encontro, né, do Roussillon, porque mais do que se preocupar em entender a separação, ele se preocupa em tentar entender o encontro, como que se dá esse encontro, né, entre o sujeito em formação, em subjetivação, e o objeto, né, que vai ser fundamental para esse processo. E tudo isso foi completamente, né, assim, presente, assim, as questões, as vicissitudes de todos os encontros e os desencontros, né, da pandemia. Mas eu vou deixar a Júlia Wengrover falar alguma coisinha também, e a gente já tem a Nara inscrita, que na sequência eu chamo. Obrigada, Nara. Eu só vou passar para a Júlia, para ela terminar e já... Nossa, acho que pode. Ah, tá. Tá, eu vou... Então, Júlia, a gente Não, pode... pode Tá. passar para ela. Então, a Nara... Claro. Ah, não. A Nara, é um prazer ter a Nara aqui na nossa plateia, né? A Nara foi, acho que antes da Kátia, a diretora da Infância e Adolescência na SPPA. Então, Nara, por favor, tua pergunta. Tá. Bom, eu queria dizer obrigado, Kátia, porque foi um texto que tu lesse muito importante, com muito material, não é? Tanto teórico quanto da tua prática clínica, né? Eu sou muito da prática clínica, né? Então, meu comentário segue a Júlia e segue o que tu disseste também no final, da individualidade dos casos. Então, o meu comentário fecha assim, claro, na época da pandemia, né, de 19, 20, segue um pouco, eu trabalho com bebês, com criança, com adolescente, com adulto, então eu tenho alguns casos de cada etapa da vida, né? Então a minha amostra, ela é pequena diante dessa tragédia, mas foi uma amostra que me ajudou muito. Eu fiquei com uma ideia assim, que cada ser humano vivenciou a sua pandemia. É uma coisa impressionante, né? Além da tragédia, mas é uma vivência tão individualizada que às vezes me impressionava. Por exemplo, né? Eu concordo com a Kátia que atender bebês online eu não acredito, não faço e não vou entrar no mérito porque não é o tema nosso, né? Tu já citaste um pouco. Porém, eu atendi bebês através dos pais, né? Porque eu acho tão importante como é que nós vínhamos socialmente, né? Cuidando das nossas crianças. Pelo menos a grande maioria das crianças tinham uma parte grande do dia nas escolinhas, creches e tal. Então, tinha uma estrutura familiar onde os pais tinham organizado para isso, para as crianças, às vezes de tenra idade, já estarem na creche por necessidades variadas, os pequenos na escola, os pais trabalhando, né, os avós ajudando,
e de um dia para outro, isto quebrou. Então, todos tiveram que voltar para casa. E eu achei isso tão importante, assim, as crianças, não é, serem obrigadas, e os pais também, a conviverem a um retorno, não é, de uma estrutura familiar que há muitos anos não era assim. Então, foi muito difícil para todos, mas eu também vi muitas facilidades e muita coisa boa. Tu disseste, né, Kátia, que as mulheres em especial, algumas das minhas, né, que eu acompanhei, ficaram sobrecarregadas, angustiadas, difícil ter que cuidar da casa, da comida, das crianças, da roupa. Para muitas era um caos, para outras não tanto, né? Eu me lembrei de uma frase agora da associação que eu li essa semana, que a vida é construída por desenhos sem apagamentos. Não se apaga nada, a gente tem que viver aquilo, né? E aí vem a individualidade. Eu acho que tem bebês que nos impressionam. Tem crianças que nos impressionam pela capacidade, pela estrutura. Impressionante. Tem mães e pais, eu vi muitos pais e mães retomarem uma relação e me dizerem, homens me dizerem assim, eu nem conhecia a fulaninha. A gente brinca agora, brinca. Teve uma retomada, assim, muito querida, muito, muito boa. E também dificuldades. Então, eu atendi muitos pais, porque eu acredito, como tu, eu, quando tenho criança, tenho pais. Então, muitos casos, eu começo pelos pais até chegar na criança, e às vezes o efeito é claro, outras vezes não, né? Então, isso aconteceu, e para terminar, porque tem tanta coisa para falar, as crianças maiores que eu tinha, né, crianças de 7, 8 e 10 anos, eu estou agora me lembrando da idade, foi muito diferente. Eles cresceram, eles me deram aulas, sabe? Eles se ligaram, a gente, eu acho que a gente trabalha, eu me surpreendi com o trabalho que eles conseguiam fazer online. Terminou, voltamos presencial, né? Uns 2 anos depois. E eu tive com 2 dos 4 que eu atendi assim, nesta faixa, quando eu abri a porta, eu me surpreendi, tá? Me surpreendi. Estão comigo até hoje. Então, é uma coisa impressionante a capacidade do ser humano de não apagar, porque eu acho que todos nós, desde que saímos da barriga da mãe, a gente tem que topar com o desconhecido, com o difícil e com a possibilidade. E aí depende de cada um e do ambiente, né, Kátia? Quer dizer, vai depender dos pais e das crianças, mas aí também não é regra. Às vezes tem situações que a gente olha, e tem dificuldades, e as crianças têm uma capacidade, né? Um talento particular, e tem outros que não. Né? Então, eu tive experiências variadas, diferentes com adultos, totalmente diferentes. Então, eu acho que as crianças, elas estão em pleno desenvolvimento. Né? Uma criança, 1 ano, é muita coisa. Um adulto, eu agora acho muita coisa, mas é diferente. É diferente. E uns têm vamos dizer, uma capacidade de ir adiante que encanta. Então, a pandemia me ensinou muita coisa. Um abração grande para vocês. Obrigada, Nara. Claro, a Kátia vai responder, depois a gente tem mais uma inscrita no online para fazer uma pergunta. Nara, obrigada. O teu comentário me permitiu poder abrir algumas questões que tu trouxeste. A primeira delas é que eu fiquei lembrando, através do que tu comentaste, que eu reiniciei todos os meus atendimentos de crianças pelos pais. Que eu primeiro
eu comecei a ficar muito preocupada com as crianças, mas eu não sabia bem como fazer. E aí eu comecei pelos pais, e realmente a minha surpresa é que todas as minhas crianças aderiram ao online, né? Ahn, Até crianças muito pequenininhas, junto com as mães, e que a criatividade, o aspecto de pulsão de vida das crianças, destas, é memorável, porque eles todos deram um jeito. O que eu fiquei pensando é que eu fui me dando conta que, como eles não tinham toda a desenvoltura da palavra que os maiores tinham, que eu passei a usar muito a interpretação lúdica, brincando, e porque eu também ficava um pouco angustiada com o sigilo, porque os pais entravam, os pais saíam. Então, um jeito de tentar nos proteger foi fazendo interpretações muito no brinquedo, mais do que eu habitualmente faço. Me dei conta que foi uma estratégia da pandemia. Isso, microfone para o pessoal. Menininhos, e eu trabalho com crianças muito comprometidas também, né? Comprometeria sempre a presença dos pais e ficava assim, tem que ir atrás, porque essas crianças não param. Então, andar, porque é diferente, eu conheci casas dos maiores, mas eu, como com a observação de bebê, entro na casa, saio da casa, para mim não causa nenhum transtorno. Mas os pequenininhos e com patologias, eles andavam e corriam, e os pais, e eu vi que os pais se sobrecarregavam. Eles já tinham horrores para fazer e aquela hora tinham que, sabe? Então eu optei pelos pais, mas é só por isso eu achava muito complicado de os pais no final, tchau, tchau, quase como diziam. Então eu achava assim que o positivo perdia para o negativo e eu fui através do negativo, mas tu trabalhaste diferente, só para dizer que tu Sim, sim. Júlia, vai anotando tuas coisas, que eu vou pedir só uma palavrinha da Margarete. E Margarete Pedrosa Ré, que está online. E acho que talvez enquanto o Grayson coloca ela, tu pode comentar alguma coisa. Não, eu anotei algumas coisas, eu sempre anoto várias coisas, e que eu queria, enfim, colocar assim. Em primeiro lugar, eu anotei a questão da figura dos avós, né, que a Kátia comentou, que isso, enfim, na convivência com os meus alunos, né, eu percebo que os avós estão hoje, pelo menos, muito integrados na rotina de volta, né, então, desde ficar com os avós até o avô busca na escola, almoça, então, que era uma coisa que eu nunca tinha pensado, assim, na falta que esses avós fariam, né? Porque, claro, né, enfim, eu passei pela pandemia adulta, os meus pais são idosos, né? Então, a gente também tinha muito idosos no sentido de, né, ter mais de 65 anos, então, assim, a gente se preocupou muito com isso. Então, eu senti como adulta essa falta dos meus pais com essa idade, né? E eu fiquei imaginando também nas crianças que tinham, então, tão integrada essa figura dos avós, e o medo da perda dos avós também, né? Porque as crianças, eu penso assim, numa faixa etária ali, 8, 9, 10 anos, eles já escutam muitas coisas. Então, as notícias chegam, assim, elas vão pingando na direção deles, né? Mesmo que a gente não vai assistir o jornal agora, mas eles têm acesso, né? Então, eles sabem o que está acontecendo, eles sabem que os idosos estão em perigo. Então, eu nunca mais vou ver o meu avô, a minha avó. Então, esse cenário, assim, me passou pela cabeça. E também a Kátia comentou sobre adquirir linguagem, né, nos bebês, e eu senti com os alunos, eu senti muito na alfabetização, assim. Então, a gente fala em ciclo de alfabetização ali, né, dos, sei lá, 6 aos 9 anos, e os alunos chegaram, eu tive alunos que chegaram de volta e não sabiam escrever direito, de novo. Então, assim, e alunos não de 7 anos que foram alfabetizados durante a pandemia, alunos de 9 anos que tinham, que estavam com uma dificuldade ali, e aí a gente busca lá, né,
isso é um problema de deficiência intelectual, isso é um problema de transtorno de aprendizagem, isso é um problema. E como tu dissesse, que tem aparecido mais diagnóstico de TEA, esses diagnósticos de dificuldade de aprendizagem estão aparecendo mais agora para nós, né, como professores, e dentro da universidade da psicologia a gente tem discutido isso também. Mas aí no meu, né, juntando uma coisa com a outra, eu acabo enxergando que talvez seja um problema não que a criança tenha uma dificuldade de aprendizagem, mas que ela teve falha, não falhas no sentido de erro, mas uma falha no sentido de um gap, assim, né? Uhum. E que às vezes é uma coisa de fonética, é uma coisa de não saber juntar ali uma letra com a outra. E tu vê uma criança que, que que domina a palavra falada, mas a palavra escrita sofre, assim. E, por fim, eu levantei, assim, uma questão que eu também vejo muito, que é uma capacidade pequena de tolerar tarefas mais enfadonhas, assim. Eles não conseguem fazer uma coisa que seja chata. Então, assim, não, agora a tarefa é essa, tem que ler um texto e responder uma pergunta. Não quero, não vou fazer. E aí, e isso, enfim, no passado eu tinha visto como, né, enfim, um desafio, como um querer, enfim, prevalecer ali e tal, naquela relação aluno-professor, mas que hoje em dia eu vejo que é uma incapacidade mesmo. A criança não consegue se fazer passar por esse processo que é doloroso. Qualquer processo de aprendizagem é doloroso, porque tu precisa primeiro admitir que não sabe e aceitar que tem uma outra pessoa ali que sabe e que vai te ensinar. Então, isso é um desconforto em qualquer situação. Tanto, né, criança, adolescente, para nós adultos também, aprender é doloroso, né? E eles não conseguem, assim, eles, eu digo, alguns deles não conseguem, porque eles não conseguem tolerar um mínimo de desconforto ali. E isso é preocupante, né? Porque, enfim. E também, aí eu coloquei, assim, telas entre um ponto de interrogação, porque essa questão de estar entretido o tempo inteiro me parece que entra nessa questão, assim, não, eu não tolero fazer nada que eu acho enfadonho, porque eu poderia estar assistindo um vídeo em vez disso. Eu poderia estar, enfim, poderia estar jogando um videogame, poderia estar vendo televisão, não sei. Então, eh, e durante a pandemia também, a gente, talvez, claro, um momento de terapia online é muito diferente de uma aula online, mas como professora, eu falo por mim e por outros colegas, a gente se sentiu como um entretenimento também, sabe? De estar lá e tu tem que prender a atenção daquela criança a qualquer custo e tu acaba sendo tu te sente mais uma recreação do que uma aula, porque, de novo, não tem essa tolerância ao desconfortável, porque aquela criança já estava extremamente desconfortável, né? Presa em casa, etc. Então, enfim, o processo aí de ensino-aprendizagem sofreu bastante. E aí, a última coisa que eu coloquei com ponto de interrogação aqui foi uma regressão, né? Assim, que eu coloco regressão também, uma coisa mais aberta, assim, de comportamentos de crianças mais jovens em crianças mais velhas. Então, desde, assim, começar a falar em cocô e xixi na aula. Tipo assim, que tu enxerga numa criança de 6 anos que começa a falar essas palavras para provocar, para aparecer. E aí voltou uma criança de 8, 9, que estava fazendo essas provocações, dessas questões mais fisiológicas, assim. E aí tu pensa, estranho, né? Isso não tá esquisito. E, desculpa, me perdi. A regressão nesse sentido e também no sentido de querer estar, sei lá, querer ser, talvez, querer ser acolhido como uma criança mais nova. Então, eles têm esse problema, não aguento isso que está acontecendo, e de até, enfim, chorar, ou de querer chamar os pais para buscar. Então, coisas, de novo, que tu via em crianças mais novas que parece que congelou no tempo e voltou para a escola com aquilo ali muito muito à flor da pele, assim. Então, acho que da minha parte era isso. Então, eu
Eu fiquei pensando, Júlia, nessa questão que tu trouxeste sobre o imediatismo e não Uhum. tolerarem coisas enfadonhas. Eu acho que a gente vem vivendo uma cultura da analgesia há tempos, né? Uma cultura antidor, onde sempre precisa ter gratificação. Que eu vejo, que eu penso? Que a pandemia não criou essa cultura, né? Mas que nos obrigou, de um certo modo, a uma dor tão excessiva que depois disso deu, né? Aí mesmo é que ninguém mais quer sentir dor, todo mundo quer ter prazer. E em relação ao que tu falava sobre as crianças terem voltado, quase como 2 anos a menos cronologicamente, Uhum. eu acho que a pandemia, e nós falávamos disso antes, nós três, gerou uma coagulação do tempo, Sim. né? É como se o não vivido precisa ser vivido agora. Então, embora 2 anos tenham se passado, não foram vividos esses 2 anos como deveriam ter sido. Então, é quase que uma reivindicação do tempo perdido Uhum. nesses comportamentos de que por 2 anos já eram para ter sido suficientemente elaborados, mas que a pandemia impediu. Uhum. Então, tem toda uma ambivalência, e eu acho que todos vivemos isso, de como a vida pôde nos tirar 2 anos de vida. Uhum. Né? A gente tem, então, 2 inscritos, um online, que eu vou chamar, é Herley Janaína Lima, eu acho que é esse o nome, para fazer a pergunta, Grayson. Sim, eu já convidei. Ela pode clicar o botão de aceitar que aparece na tela dela. Antes, a Margarete também queria fazer uma pergunta, mas parece que, não sei se caiu a internet, alguma coisa, se voltar, é só me avisar também. Herley, Pode abrir seu vídeo, por gentileza. acho que precisa agora ativar o microfone, só. Ok. Aí. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Oh, tá muito interessante esse debate, né? Além de toda a maravilhosa explanação da Kátia, né? Eu digo bom dia para todos que estão nos assistindo, né? Toda a banca ali, né? Muitas crianças e adolescentes também passaram por a separação dos pais, eu digo divórcio, né? Eu tive isso muito no SET, né? Analítico. E eu observei na prática uma maior resistência e uma maior transferência nisso, né? Por parte do adolescente. Como também eu passei por um período também de alienação parental. Como trabalhar, eu penso assim, essas resistências à transferência, a essa alienação no set analítico, porque eu vejo que o adolescente ele ficou muito fragilizado. E no set analítico eu escutei muito assim, esses 2 anos da pandemia não existiram para mim. Eu não vou contabilizar isso no futuro. Quando eu tiver um filho, eu não vou dizer que isso existiu. 2021 para mim não existiu. Então, eu vejo esse lapso, sabe, na consciência dessa criança, desse adolescente, no set analítico. E eu vi muito isso, e eles passaram isso tudo confinado, como a Kátia falou, ilhado, né? Eles estavam ilhados ali. Então, como trabalhar, Kátia, essa resistência, essa transferência, é, teve adolescente que falou assim: eu passo 12 horas nas redes sociais. 12 horas na rede social porque está ilhado, não conversa com os pais, não quer fazer amizade fora. Eu vi muito isso também no set analítico, sabe? Como é online, né? Então fica mais complicado ainda de você ter aquela percepção no comportamento visual, né? Da pessoa quando chega, do comportamento do corporal, né? Mas eu sempre vi isso nesse sentido. Eles não querem fazer amizade, eles têm uma resistência também na amizade, há mudanças. Quando tem mudança também, eles são resistentes a essas mudanças.
Então, como fazer isso no set analítico, sabe? Essa resistência, quebrar essa resistência do adolescente que já está tão fragilizado, porque eles têm uma tendência de fugir. De repente, eles começam a não querer mais ir para, não faltar as análises, né? Faltar as terapias, porque ali eles recebem, às vezes, uma devolutiva. Vamos fazer assim, é mais a prática, né? A gente tem que contornar muito ali, e tem essa transferência, existe muito essa transferência, já que eles ficam muito tempo nas redes sociais e não tem essa conversa com os pais, não tem essa junção com os pais, né? Então, eu queria saber de você, É, Kátia, como é que a gente trabalha tudo isso? E muito obrigada. imagina, obrigada, Harley. Eu vou só pedir para a Eleonora comentar também. Então, Eleonora, Eu obrigada. queria agradecer a mesa e cumprimentar, né, o texto da Kátia. Foi ótimo a apresentação da Kátia, né, e as Júlias por terem escolhido esse tema também, né, que é um tema super importante a gente se voltar também para as crianças e para os adolescentes. Uma questão que eu tinha, a Kátia já respondeu, que é em relação a esse congelamento, né? Porque uma coisa que me chamou muita atenção nesse período, né, pós-pandemia, é a dificuldade de crianças de largar a fralda e de controle de esfíncteres, né? Então, que eu acho que tem muito a ver com isso que tu coloca, né, Kátia, que é esse tempo que se, vamos dizer assim, congelado, que a gente precisa, né, entender e acolher de alguma forma, né? E a outra questão, né, a Nara colocou de como as crianças pequenas, né, os menores que ela atendia através dos pais, né, e eu também, e não só por serem pequenos e não não se prestarem para o que a gente, como vamos atender, mas também eu acho que a demanda dos pais era muito intensa, demanda emocional, né? E o outro aspecto é como nós também tivemos que nos reinventar, porque também para a gente não, inicialmente, assim, bom, e agora? Né? Quem que a gente vai atender? Adulto parecia assim que era mais fácil, né? Bom, né? Não era fácil, mas foi mais fácil. E criança, né? E adolescente, mas principalmente criança, né? É isso. Obrigada. Temos mais uma, não sei se tu quer ouvir antes. Tá. Eu não sei o teu nome, mas vou pedir para tu te apresentar para a gente. O microfone está chegando. Bom dia, eu me chamo Brenda, eu sou professora de física na rede pública estadual e eu comecei a dar aula para o ensino médio justamente em 2021, na época em que os alunos voltaram para o presencial. Então, eu comecei em setembro e, assim, por outubro, novembro, mais ou menos, a gente começou a exigir que todo mundo que não tivesse um laudo, alguma coisa que obrigasse a ficar em casa, que voltasse para a escola. Nossa, assim, foi um caos, sabe? Sim. Os alunos muito fragilizados mesmo, e justamente com uma resistência muito grande a conseguir focar em alguma coisa, assim, eles muito ansiosos, sabe? E eu passava o conteúdo e eles não queriam copiar, eles não tinham caderno, eles passaram um ano inteiro sem estudar nada, e uma demanda enorme nas aulas online, que muitos deles, assim, eram uma barreira tão grande que eles nem olhavam, eles nem abriam o aplicativo porque eles não queriam ver a quantidade de atividade, de videoaula, de conteúdo. Então, os professores muito sobrecarregados, dando aula tanto presencial quanto à distância, fazendo aula 2 vezes mesmo com a mesma carga horária, porque tinha alunos que não podiam vir, eles tinham que ter aula também, e com muitas atividades para os alunos, para os professores, e os alunos meio que não dando conta de nada e se negando, assim, sabe? Então a gente pensou, não, no presencial a gente vai conseguir ajudar, vai melhorar. Nossa, eles com uma resistência enorme. E daí eu lembro que eu pedi para eles escreverem, assim, eu fiz um questionáriozinho, pedi para eles me entregarem, né? Dizendo como eles achavam que a pandemia tinha afetado os estudos deles. Assim, as respostas muito tristes, sabe? Tipo, eu precisei começar a trabalhar porque minha família não tem dinheiro para comprar comida, meu pai foi demitido, minha avó morreu, não sei.
Ou então eu passo o dia inteiro no meu quarto, trancado, não consigo levantar, não consigo tomar banho, não consigo comer. Eu sei que a gente tem as coisas da escola, mas eu não consigo fazer nada. Ou fico só no celular. E é uma coisa que a gente está percebendo até hoje, assim. Esse gap justamente na educação, na socialização. Então, eles estão com uma defasagem na aprendizagem, no ensino, nas capacidades cognitivas enorme, que parece assim mais do que 2 anos, justamente por causa desse interrompimento, e uma dificuldade de retomar para o ritmo de antes, assim, porque parece tão difícil, tão grande para eles, eles se sentem tão sobrecarregados e tão ansiosos, e daí agora tem também todas essas questões ambientais e climáticas, e eles dizem, Sora, a gente não tem nada que a gente pode fazer. Então é uma impotência, assim, sabe, que deixa eles tão pesados, e está sendo um trabalho de formiguinha, assim, dizer, olha, pega o caderno, copia, vamos fazer, eu te ajudo. Porque eles sentarem e tentarem fazer uma coisa, assim, parece muito difícil. E daí eu faço física, né? Eu preciso que eles saibam ler, que eles saibam interpretar, que eles tenham raciocínio lógico, matemático. E eu não consigo sair do lugar, sabe? Eu passo umas coisas super, super, super simples, eu digo, tentem fazer. E eles não tentam, daí eu explico, era só isso, é tão fácil. Sim, mas tu chegou a tentar, tu copiou, tu começou? Não. Parece que eles exigem, assim, eles esperam que tu vá sentar com eles e dizer, ó, faz assim, senão eles não pegam. Então, assim, um desabafo, né? Ouvindo vocês falar de tantas questões relevantes, infelizmente eu perdi o início da fala, mas é isso, assim, me senti no meio de pessoas que estão entendendo o que está acontecendo com esses jovens e realmente estou buscando formas, assim, de melhorar esse aprendizado, porque o ensino de física acaba ficando, assim, em último lugar, que a gente tem tantas demandas mais urgentes, sabe? E uma estrutura familiar tão debilitada, esses alunos, principalmente numa situação de fragilidade social muito grande, assim. E sempre essa questão do tem que trabalhar e a escola toma meu tempo, eu não consigo dormir, eu não consigo descansar, eu tenho que ajudar minha família, enquanto eles não conseguem focar no próprio futuro. E não tem esperança também, e não vem a escola como algo que vai realmente agregar, sabe? É isso. Obrigada, Brenda. Obrigada. Kátia. Posso falar? Claro. Não, eu gostei muito da tua colocação, não é? Pela experiência dela na escola, né? E tu estavas falando, e evidente, diante desse volume de crianças e adolescentes, né, que sofreram isso, vamos dizer, exigem de nós, de vocês, professores, e nós, analistas, muito mais paciência, muito mais continência. Como tu estava dizendo, tu vai e fala, mas então tu não experimentaste. Eu acho que as crianças, os adolescentes te vendo desse jeito, eu acho que é uma maneira de engajar, porque eles não perderam tudo. Eu não acredito. Não, eles têm condições ainda. E então tu diz que nós que trabalhamos tanto na escola como no consultório, eu acho que está exigindo de nós mais paciência, mais controle, mais continência, mais pensar, mais refletir e chegar mais perto deles e ter muita calma. Eu acho que tem um período que realmente a retomada vai ser mais lenta, vai ter perdas e vai ter ganhos. Mas eu gostei muito do jeito que tu falaste e a experiência que tu tens nessa é tão fundamental. E o teu jeito de falar só pode ajudar. Eu posso falar uma coisinha rápida? Ah, tá. Não, em primeiro lugar, eu queria muito também te agradecer por ter vindo hoje, porque e queria assim te acolher como professora, porque a gente dentro da faculdade de psicologia existe a psicologia da educação e a gente conversa, o triângulo, família, aluno, escola, não sei o quê. Mas como professora, às vezes eu sinto que eu tô fazendo, sabe? Mas mas o que eu queria dizer é não foi para isso que a gente estudou, não foi para isso que a licenciatura nos preparou. E a gente ficou doente na pandemia e a gente, eu digo, né, como categoria, continua doente. E essas exigências que têm sido feitas de quem é educador, de quem é professor hoje, a gente tem que se lembrar de que a gente está fazendo o melhor que a gente pode. Sério, porque se tu tá engajado, ninguém que tá engajado faz menos do que pode. Porque
e aí sei lá, a gente tinha na cabeça assim, não, eu tenho que ensinar verbo to be, eu tenho que ensinar, sabe, eu tenho que ensinar inglês para essa criança aqui, mas eu tenho que ensinar ela a pegar num lápis, porque ela não sabe mais pegar um lápis. E às vezes tu pensa assim, bah, cheguei no final do ano, porque a gente tá no final do ano agora, e esse fulaninho não atingiu ali o objetivo e tal. Mas às vezes o objetivo esse ano era copiar no caderno, sabe? E isso, infelizmente, é o que a gente tem que fazer, assim. E às vezes é tu olhar no rosto do aluno já é o que ele precisava, sabe? Às vezes ele não copiou, mas tu perguntou, tá, vamos lá, quem sabe a gente explica aqui, tu faz aqui. Porque é isso que ele precisa agora também, sabe? É o que tu tem para dar e é o que ele pode receber. Porque às vezes o aluno não vai conseguir receber aquilo que tu sente que tu tem que dar, porque é o que está no plano, sabe, o que tá na BNCC lá. Pô, BNCC, o que eu vou fazer com isso, sabe? Então, né, foi tudo planejado antes da pandemia. Então, antes a gente já tinha dificuldade. E eu, enfim, na minha área não é exatas, e na exatas eu imagino que seja muito mais difícil. E aquela velha pergunta assim, o que eu vou fazer com isso? Eu tô fazendo XYZ aqui, ou eu quero virar TikToker. O que eu vou fazer com física se eu quero virar TikToker? E daí, enfim, eu só queria dizer isso. Com certeza, tu está fazendo o melhor que tu pode. E o aluno está recebendo do jeito que ele pode também. Acho que. Agora eu quero ver a Kátia responder tudo isso. E dizer que eu estou muito feliz porque a gente está conseguindo conversar, isso é ótimo. Pois então, eu não sei se eu vou conseguir, se eu tenho essa capacidade, mas eu fiquei pensando o que a psicanálise tem com tudo isso e como é que a psicanálise pode ajudar em tudo isso. Então, eu vou começar com a pergunta da Herley, né? Sobre a questão da resistência, né? Então, Herley, eu acho que a resistência ela é fisiológica, né? E toda situação de mudança ela gera resistência. Eu acho que a gente tem que poder acolher os adolescentes e eles vieram mais resistentes depois da pandemia, porque, bom, é o apogeu da vida que foi cortado, né? E os adolescentes reivindicavam muito sobre essas questões. Era o ano que eu iria começar as resenhas, eu vou ter que esperar mais tempo. Eu estava me preparando para transar e não vai dar, né? Então, o aspecto mortífero pegou na contramão da vida. E isso é muito difícil. Eleonora, eu gostei muito do que tu falou, porque eu acho que realmente nós tivemos que nos reinventar, né? E eu acho que a reinvenção tem a ver com um potencial de vida que foi necessário e que eu acho que as pessoas que tiveram maior possibilidade de se reinventar se deram melhor, né? No sentido de que a reinvenção tem a ver com a vida. Muitos ficaram desolados, desesperados e não conseguiram dar a volta ou não conseguiram tão plenamente. Então, eu acho que a psicanálise nos recrutou para nos reinventar e feliz de nós que conseguimos, porque nós podemos ajudar também os nossos pacientes na reinvenção. E essa questão do controle esfinteriano, eu acho que entrou como um tudo, né? A questão do corpo, eu acho que foi um viés de comunicação de todos, né? Alguns ficaram, como eu disse, insônios, outros tiveram maior dificuldade para parar, as crianças atrasaram o processo de desenvolvimento, porque eu acho que houve uma coagulação do tempo. Não teve mente, ainda mais os pequenininhos, para processar esse impacto traumático. E eu também gostei muito, Brenda, da tua fala, e ela é muito verdadeira, né? E eu fiquei pensando o que eu via desta situação que tu viveu como professor e o que eu via como analista. Eu via, por exemplo, eles dizerem que eles não abriam a câmera, que eles ficavam deitados, que eles protestavam, que eles passavam os professores para trás porque eles faziam as provas juntos, né? Enquanto estavam no online, eles faziam juntos. Na verdade, eu acho que
foi um triunfo, entre aspas, diante de tanta dor e de tanta falta de esperança, né? Impotência, né? Então, eles não tinham o que fazer para lidar com aquela situação inimaginável. Então, eu acho que eles passaram a triunfar e eles não aprenderam. Isso eles sabem que eles não aprenderam. E eu quero dizer uma coisa que é muito pessoal, mas que eu acho que a gente pode pensar. Eu acho que a aprendizagem, não tendo acontecido, para mim, não é o mais importante, né? O mais importante é que a gente possa se oferecer nesse viés humano, de acolhimento e de gerador de esperança, né? Porque o tempo parou, mas assim, talvez eles não vão aprender as leis de Newton, mas eles vão aprender de alguma maneira o contato e a esperança necessária para que a posteriori eles possam aprender a física. Porque eu acho que o mais importante é o acolhimento, porque eles se viram, talvez mais do que nós adultos, diante de um terror. Porque esse tempo, e é um pouco do que a Nara falou, 2 anos de adolescência é muito tempo, né? A adolescência são 4, 5, 6 anos, enfim, mas perder 2 anos é perder 30% de um período que não volta mais, né? Então, eu acho que a gente precisa poder ser continente com isso e poder ajudá-los de algum modo a ter a esperança de que mesmo que eles não tenham tido esse tempo, eles vão ter algum outro tempo oferecido por professores que sejam mais humanos e que tolerem, de algum modo, a postergação da aprendizagem formal. Eu acho que a gente aprendeu também um pouco a ser mais humilde, né? A ser mais, assim, mais humilde nas expectativas também, né? Em termos de aprendizado formal, mais criativo. Acho que a gente tem que, né, desenvolver, assim, essa criatividade mas eu também acho que talvez a gente tenha que falar um pouquinho mais nessa perspectiva do adolescente também, que eu acho que a gente acabou falando um pouco menos, mas que a gente ainda tem tempo para falar. Também eu acho que a gente começou falando dos bebês, e aí foi falando, então, né, dessa questão escolar, e vai entrando, eu acho que essa curiosidade, assim, para tentar entender essa porção da população adolescente, assim, que também tem outras demandas. Mas estamos abertos a perguntas, né? Quem quiser, Júlia também, algum comentário agora nesse ínterim. E do online também. Quem quiser fazer perguntas, é só clicar ali no botãozinho. Roviana. Se tu quiser te apresentar, Rov, também, fica à vontade. Então, eu sou Roviana, eu sou ginecologista de criança e adolescente, e eu acho que a Nara e vocês foram muito felizes, assim, o tema e o texto da Kátia foi muito, muito bom. E vocês foram muito felizes, eu acho, em falar nessa situação de individualização. Eu acho que eu acho que a gente está falando muito de dificuldades, mas eu acho que muitos adolescentes, muitas crianças passaram muito bem por esse período e seguem muito bem, né? Acho que tem muito essa questão social, que eu acho que houve uma diferença, assim, né? Como a Nara falou, as crianças de classes sociais maiores não estavam na escola, mas estavam com os pais em casa, né? Os pais mais estruturados, enfim, né? Imagino. Eu vi no consultório algumas situações que a Kátia falou, para mim, bem evidentes, assim, de criança maior diagnóstico de espectro autista, mesmo em meninas, né? Pós-pandemia. E eu não tinha relacionado com a pandemia. E o aumento nas adolescentes, maior experiência com o mesmo sexo, né? E eu não tinha relacionado realmente com esse pós-pandemia, mas eu visualizei isso, e aumento do diagnóstico também, de diagnóstico de hiperatividade, né? Déficit de atenção e hiperatividade, que vocês não tinham falado, mas eu acho que tem a ver com toda essa situação de dificuldade de
de aprendizagem, de dificuldade de tolerar frustração, né? E eu vi uma outra situação só, que eu não sei se vocês atenderam, assim, de profissionais de saúde, então, onde os filhos foram afastados dos pais e ficaram com os avós e ficaram longe, crianças que ficaram longe dos pais e das mães. Não sei, essas crianças eu realmente não sei se teve alguma repercussão nelas, se vocês atenderam. E crianças também que perderam avós, crianças que perderam pai, mãe na pandemia, e gostaria de escutar um pouquinho vocês. A gente tem uma inscrição online também da Margarete Pedrosa. Margarete, pode abrir o teu microfone. Bom dia. Bom dia. É um grande prazer. Seja bem-vinda. Eu estou falando de Teresópolis, estado do Rio, e eu atuo online na clínica psicanalítica. Na verdade, eu fiz formação em psicanálise e antropologia, mas foi há pouco tempo que eu tive essa formação pela Unilogos University, uma universidade americana, e eu fiz uma formação. E eu pude perceber, durante a pandemia, né, os meus atendimentos online, que eu havia iniciado, e eu iniciei justamente na pandemia. Então, eu pude constatar, no meu meio familiar, né, no meu meio, a experiência com a minha filha adolescente, que nós reconstruímos o nosso relacionamento. E até então, antes da minha formação, ela tinha tido um problema psicológico e era suspeita de borderline, mas aí depois, na verdade, é até antiético falar, mas é algo assim que foi sanado e nós tivemos um reencontro mágico, porque ela é artista, ela é bailarina, coreógrafa, e eu sou escritora, poetisa, e estou assim, nós vivenciamos a arte, né? Eu consegui entrar na minha 5ª antologia, porque eu sou da Academia de Letras do Brasil, da Ordem de Platão, e eu pude escrever memórias incríveis para a gente, para nós duas, no nosso mundo de isolamento, nós construímos uma relação mais sólida do que era conflituosa, né? É uma experiência. E no caso, através da escrita agora, como oficina no Poeterê, que teve um grande sucesso com crianças, conversando aí com a professora Júlia Vengrover, que falou sobre que ela tem a formação em letras, sobre esse encontro, essa construção através da escrita com as crianças neste festival literário, que é o maior daqui da região serrana. Então, uma experiência maravilhosa para mim. Eu continuo com a clínica, né? E continuo aprendendo, é um aprendizado. E eu posso dizer que nessa oficina eu pude observar mães que viveram todo esse processo de isolamento social durante a pandemia, subir ao palco e dizer que a nossa oficina foi a melhor, porque enquanto a mãe ensaiava no coral, né, porque eu convivo diariamente com a arte, as crianças estavam com o pai ajudando nessa oficina, que eu tive a ideia de colocar substantivos, adjetivos num cesto e eles construírem o poema. Então, eu acredito muito na arte que cura, através da escrita. E é uma experiência nova, estou passando para vocês, né? Para que também abram aí as palavras, né? A fala de outros profissionais que também atuam nessa área. Eu estou muito grata por estar participando dessa live. Eu não estava conseguindo acessar no início. E eu sou gaúcha, nasci em Porto Alegre e eu estou indo para aí dia 18. Eu já tenho 35 anos de Rio de Janeiro, mas todo o meu aprendizado
foi por aqui. Eu comecei com a arte da escrita aí, né? E hoje eu atuo bastante com a palavra, né? Eu tinha um evento hoje, foi cancelado. Sou presidente da Oficina de Poesia e Criação e faço um trabalho há 23 anos com o público em geral, com o desabafo através da escrita. Eu estou muito grata por estar com profissionais gabaritados como vocês, né? Kátia Vargas, Júlia Lengrover, sobre esse tema tão emblemático, né, de isolamento social. Eu não vou tomar muito tempo de vocês, tá? Obrigada Um grande por abraço. dividir com a gente. Obrigada, Margarete. Obrigada, Rô, também, por dividir com a gente. Está aberto para as respostas. Obrigada. A Roviana falou sobre a questão da hiperatividade. Eu acho que as manifestações corporais, né, que eu falei da desorganização psicossomática, elas foram uma marca, né, de várias ordens, dentre elas a questão da hiperatividade, a insônia. Alguns adolescentes viveram, eu vou pôr entre aspas, porque pode parecer preconceituoso, mas relações promíscuas, muitas, né, muitas, por uma necessidade intensa de se experimentar e quase que naquela sensação inconsciente de que a vida nos deve. Então, agora, nós estamos cobrando e nós vamos viver o que a gente não viveu. Em relação ao que tu falaste, Roviane, que eu acho importante retomar, experimentações homoafetivas no início da adolescência, sobretudo em meninas. Eu acho que acontece, né? Mas eu vi muito mais. Eu vi muita necessidade de estar entre iguais e muita dificuldade de estar com meninos, né? Os meninos passaram a ser muito heterotops para as meninas e os meninos traziam uma dificuldade de poder se aproximar das meninas porque elas não queriam saber deles, né? E que antes pareciam que eles bombavam com elas, e aí eu acho que esse tempo de reclusão, né, aumentou uma casca de intolerância com o diferente, né? Então eu vi muito isso. O que eu não vi na minha experiência, né, Roviana, que é limitada, claro, foram crianças separadas dos pais. Eu vi muitas crianças separadas dos avós, né, e sofrendo muito a falta de avós e a perda, isso eu vi muito, né, adolescentes, e lembrando que no início da pandemia, e eu acho que essa é uma marca que a gente não pode esquecer, que o vírus, né, o contágio era atribuído às crianças, então ninguém queria chegar perto das crianças, e isso, né, eu acho que foi uma marca traumática, porque é como se as crianças pudessem matar os seus entes queridos. Eu lembro de uma criança que me mandou um filme de que ela estava com muitas saudades dos avós, uma criança pequena, e aí ela foi com máscara e foi que nem um astronauta para poder ver os avós, para abraçar, porque ela poderia contaminar os avós. Então, esse potencial destrutivo, claro, né, e eu acho que isso é importante, que desde o início eu falei, cada um viveu de um modo, né, mas teve um aspecto também comunitário, que todo mundo evitava as crianças no início, né? Bom, e eu acho que isto que a Margarete falou também é importante, que a pandemia teve também um potencial de aproximação, às vezes forçado, difícil, mas outras vezes muitas famílias conseguiram fazer de um limão uma limonada, e eu acho que é o que a Margarete trouxe também, que os pais puderam conhecer aspectos dos seus filhos que a vida da correria não permitia. Então, como tudo na vida, eu acho que tem um lado ruim e tem um lado bom. Eu não sei o que para cada um foi melhor, mas eu acho que sempre tem os dois lados. Júlia? Eu fiquei pensando bastante assim nessa questão dessa experimentação das meninas com as outras meninas. E a Kátia falou isso, assim, que os meninos ficaram muito heterotop para elas. E daí isso me veio uma coisa assim na cabeça, voltando àquela a questão do Meltzer e tal, de 4 comunidades, né?
E aí eu pensei assim que os meninos que tiveram muito acesso à internet, assim, muito acesso à tela, muita internet, muito videogame, eu acho que isso ficou, daí agora eu tô pensando, né? Que isso fica entre o adolescente isolado e o grupos de iguais, assim, tem uma, não dá uma diferenciada, e a gente tem visto um crescimento de uma narrativa do macho alfa, do não sei o quê, e os adolescentes novinhos, os meninos são muito suscetíveis a isso, porque isso também, coisa que eu vi antes e depois da pandemia, assim, porque eu acredito que eles se sentindo ali fragilizados, com medo, impotentes, eles buscam esse tipo de narrativa daí para se sentir mais fortes, assim, né, entre eles. E daí, claro, daí vem de jogo violento, de jogo de terror, jogo de não sei o quê, e pessoas que criam um conteúdo na internet com esse tipo de narrativa que é misógina, que é homofóbica, que é transfóbica, e eles são muito impressionáveis, eu acho, nessa idade. Eles compram isso com muita facilidade, assim. Eu tô pensando 13, 14 anos, os meninos, assim. 12, 13, 14. E aí, daí me parece que, claro, as meninas se fecharem entre si, talvez venha de uma questão de segurança também. Pô, esse menino tá dizendo que eu devia estar na cozinha lavando louça. Tá louco? Como assim? Então, assim, enfim, isso buscando essa questão dessa narrativa que foi vendida para os meninos, assim, isso me preocupa bastante também, porque a gente vive buscando até o tema do último encontro, né, sobre gênero, sexualidade e tal, nos adolescentes, me parece que a gente vive ao mesmo tempo uma época em que tudo é muito mais liberado, a gente tem menos preconceito, as pessoas que são da minha geração talvez estão conseguindo se entender melhor, estão conseguindo se enxergar melhor dentro, né, de uma comunidade não heteronormativa, né? Mas os adolescentes eles estão meio confusos em relação a isso. E a gente, né, quando se fala dessa questão LGBT, a gente não quer dizer que ninguém é confuso, porque a gente não é, né? Mas eu acho que os adolescentes estão confusos, talvez por causa de não por conta da sua própria identidade, mas talvez por conta de novo, desses gaps aí, enfim, a gente tem o espaço, tem o gap e tem alguém que maldosamente plantou uma coisa ali que talvez seja às vezes eu penso em inglês, que seja prejudicial, assim, né? Então, que, enfim, o menino comprou e eles compram isso, e eu acho que isso não é uma questão só nossa do Brasil, assim, também em outros, né? Eu tenho contato com professores que atuam nos Estados Unidos também, e lá, nossa, lá a coisa é ainda mais violenta, sabe? Então a gente, enfim, isso também é outra coisa que me preocupa em relação aos meninos daí nessa idade. E a Margarete falou muito da coisa da palavra, né, da narrativa, então eu peço uma licença para falar um pouco sobre isso, sobre, enfim, né, essa questão da literatura, da arte e como dentro da minha formação, a minha formação é em literatura brasileira, mas é em história, sociedade, história da literatura, né? Então a gente não e dentro dessa área a gente trabalha com psicanálise porque como analisar o sujeito, a sociedade, a história de si e de um lugar sem essas noções, né? Então eu acho que é muito valioso trazer, né, essa questão da poesia, da palavra, e para tratar do eu em relação ao outro, né? Então, queria agradecer, né, a contribuição dela. Enfim, num mundo em que a gente fala cada vez mais de narrativa, eu acho importante a gente pontuar isso, o eu e o outro, né? Porque sempre o outro está lá, então se a gente fica só no eu, o outro se prejudica, né? E ao contrário também. Então, quer o meu? Deu. Eu acho, Júlia, importante essa questão do eu e do outro, porque só existe um outro se existe um eu, né?
e para existir um eu, precisa existir um outro. Então, é uma questão dialética e que eu acho que é super importante que a gente possa ficar atento, né, a essa relação dialética. E eu, particularmente, tenho um cuidado, né, com esse aspecto que eu vejo como uma cisânia, um potencial aspecto de cisão quando se atribui a violência aos meninos, né? Com certeza. Porque existem outras formas de violência que não só a física e que às vezes psiquicamente são muito dolorosas. Por exemplo, a exclusão que as meninas fizeram e fazem aos meninos, eu acho que é uma forma violenta e que muitas vezes eles se tornam tão grandiosos como uma defesa, né? Porque eles são excluídos e isso gera muito sofrimento e muito mal-estar. Então, assim, eu acho que a gente sempre tem que ter um cuidado de ver a relação, né? Os meninos são heterotópicos, mas talvez, quem sabe, obviamente que nem todos, cada um é um, mas como consequência de um processo de exclusão em que eles não conseguiram entrar, que as meninas se fecharam em relações entre iguais e que eles foram cada vez mais excluídos. Bom, a gente ainda tem um tempo para conversar mais um pouquinho, então a gente continua recebendo as perguntas, né, tanto do online quanto aqui. Enfim, eu acho que as respostas, né, têm sido, a gente está conseguindo conversar, eu acho que o tema que a gente está falando é um tema bem difícil, mas é muito, por isso também, né, a gente tem que agradecer a oportunidade realmente de estar podendo aqui conversar, discutir, né, sobre isso e dar espaço, né, para ouvir também as manifestações, as experiências de cada profissional, de cada indivíduo. Roviana? Eu gostaria de saber se vocês tiveram mais casos, enfim, com os adolescentes, principalmente reclusos, né, usando muito tela, de pornografia, de acesso à pornografia e outra questão também de assédio, né, eu atendi uma paciente de 11 anos que sofreu um assédio sexual na internet, pela internet, através de um jogo, um chat. E queria saber um pouco sobre isso também de vocês. Super bem, porque eu estava pensando e não tinha falado, e tu me oportuniza, Roviana. A questão de pornografia, muito, né? E não só em adolescentes, em latentes, crianças de 10, 11 anos, muito acesso à pornografia, condutas masturbatórias compulsivas, né, como uma descarga, e na pornografia toda uma invasão da violência, porque eles foram entrando, e eu acho que isso realmente teve um efeito traumático, porque eram corpos e mentes ainda não prontos para receber todo aquele tipo de estímulo, né? Eu acho que isso foi muito, e está sendo ainda, a gente vê as consequências, muito preocupante. E a questão de assédio também eu vi, porque tanto adolescentes como crianças um pouco maiores, mas ainda não adolescentes, latentes, púberes, começaram a ter uma vivência de uma adição, né, às telas, porque era talvez a via de contato, mesmo que simulacro, mas uma tentativa de se relacionar. E, claro, muitos pedófilos se aproveitaram disso. Por sorte, que eu acho que é uma meia sorte, não ter havido encontros físicos, né, foi o melhor, mas assim, a troca de nus, né, de corpos sem roupa, enfim, isso foi muito assustador. E a propósito, eu não sei se vocês viram, no Rio de Janeiro, um uso perverso da inteligência artificial, que fez o seguinte, não sei se vocês já tiveram acesso, uma foto de uma menina pode ser desnudada, né? Enfim, a inteligência artificial fez com que aquele
corpo, né, uma menina vestida, fosse veiculada nas redes como ser sem roupa. Então, isso é uma situação muito grave, porque caiu na rede, né, caíram algumas meninas populares, outras meninas que sofriam bullying, enfim, com meninas, isto, e as meninas sem roupa passaram a habitar a rede de escolas, né, obviamente feita por inteligência artificial. Então, isso também é uma situação abusiva, e que esse aspecto das redes sociais e a inteligência artificial, infelizmente, também tem um lado patológico, tem um lado bom, mas tem um lado patológico, e esse é um deles, né, a exposição do risco. Júlia, queres comentar alguma coisa? Bom, isso me assusta bastante. Essa questão da inteligência artificial e do bullying, né? Do cyberbullying, que a gente já não é uma coisa nova, mas é uma coisa que, enfim, a gente tem a impressão de que cresceu bastante nos últimos tempos. E também, assim, eu trabalho com adolescentes que têm, né, uma situação econômica mais privilegiada, então eles têm acesso bastante à internet, ao seu próprio quarto, ao seu próprio computador, ao celular, nananã. Então fica mais fácil de se fechar nesse mundo e eles têm acesso a conteúdos múltiplos, assim. Então essa questão da pornografia também me preocupa, porque eles são, e também, assim, ano passado teve um criminoso lá que foi perseguido pela polícia, o Lázaro, não sei se vocês lembram dessa história, e de ver os meninos e as meninas também compartilhando vídeos, assim, da polícia, quando a polícia pegou, ou alguém pegou, e ele foi, enfim, alvejado com tiros e tal. Então era uma coisa extremamente violenta que eles estavam vendo como se fosse como se não fosse real, assim. Isso é outra sensação que eu tenho, que às vezes através do virtual, a barreira entre o que é real e o que não é está muito, sim. E obrigada. Mas ao mesmo tempo eles têm dificuldade também de navegar isso, assim. Eu acho meio difícil, porque até assim, questão de, sei lá, de se aproximarem muito de viver assim através de personagens de livro, e assim, de dizer, ah, não, eu sou o personagem X e tal. E isso também, de novo, um comportamento meio regredido, assim, porque a gente, né, vê a criança pequena, ah, não, eu sou o desculpa, eu era o Power Ranger, né? Hoje em dia, sei lá o que eles são. Mas a gente diz, não, eu sou a fulaninha, ah, não, a gente vai brincar aqui, daí acaba e tu segue a tua vida, né? Mas eu vejo isso, assim, deles, pode ser uma coisa de se esconder atrás do personagem para viver coisas, pode ser, mas é difícil de sair do personagem depois, sabe? E daí, como estudiosa de literatura, eu não sei, eu penso numa falta de refinamento estético, assim, até, de tipo assim, de não ter, eu sou o autor e esse é o meu personagem, sabe? De não ter essa elaboração através do literário, assim, de não, eu estou entendendo o meu mundo e eu tô decantando o mundo nesse personagem dessa forma que não, então não tem a separação do eu, do eu e da obra e tal, e isso também, enfim, isso é preocupante em vários níveis, assim. E o contato, né, entre a realidade interna e a realidade externa, e como fazer essa comunicação fundamental, né? Sim. Até as questões identitárias, assim como no bebê tem o aspecto da subjetivação, a gente vai chegando numa fase em que as questões identitárias são, né, muito importantes. Sim. Kátia. Eu achei importante isso que tu está trazendo, Júlia, da vida sob avatares que os adolescentes, né, muitas vezes performam. E aí eu fiquei pensando que a própria adolescência é um too much pulsional, né, é hormonal, enfim, e que esse aspecto às vezes faz a rede também cair no sentido de que, embora a adolescência seja um tempo
de hipóteses, de mundo simbólico, de criatividade, tem momentos de ruptura pelo excesso, né? E a pandemia, eu acho que fez com que isso acontecesse. Foi um excesso de aspecto mortífero, caracterizou a situação traumática e que talvez tenha dificultado que os adolescentes pudessem fazer o entrar e o sair de uma maneira mais fácil, né? Eu acho que aí o simulacro, eu penso que tem a ver com esse aspecto traumático que foi, de alguma maneira, aumentado pela pandemia, né? Por exemplo, eu vi muito, e tenho visto ainda muito, adolescentes mais iniciais, mas não só, muito voltados para os desenhos japoneses, né? Os mangás, né? E os animes, e que eu acho que tem uma questão nos mangás e nos animes, que são as muralhas, né? Que eles vivem muito, eles têm muito essa questão do viver muralhados e personagens muito grandiosos, né? E que de algum modo se oferecem como modelos identificatórios. Muitos adolescentes, pelo menos no meu consultório, na pandemia passaram a aprender japonês, né? E que eu acho que tem um pouco a ver com essa realidade da pandemia de irem para tão longe e uma língua tão diferente, né? Eu acho que é uma tentativa de dominar o indominável. Eu acho, bom, isso faz sentido, assim, claro, e eu acho que também, assim, o que está sendo, daí pensando, assim, até em indústria cultural e tal, o que está sendo vendido, porque eu vejo, além do japonês, o coreano, porque eles assistem muito, assim, são tipo umas novelas coreanas, assim, séries, né? Mas eu digo novela porque tem um tom de novela, assim, a mocinha da novela e o mocinho e não sei o quê. E, e, e sim, e os personagens. K-pops também, né? Isso. E isso aí também, daí eu. Ai, vou até me organizar na cabeça aqui. Porque isso é muito. Também é muito avatar, é muito estereotípico, porque as meninas, essas dos grupos de K-pop, elas são obrigadas contratualmente a ter o cabelo da cor tal, a pesar 48 quilos, não sei o quê. E isso é. E daí eu fico pensando assim, isso é ao mesmo. É inatingível, porque até para um brasileiro, um ocidental, nunca vai ter aquela cara daquela menina, né? Então, ao mesmo tempo, tu tá vendendo a ideia de que você deve se tornar isso, porque isso é o novo padrão, ser bonita é isso, ser interessante, ser desejada, ser desejável, e ao mesmo tempo é impossível, porque ser alguém que tem o cabelo todo arrumado o tempo inteiro, né, um peso incompatível com a sua altura, e as meninas se encontram, claro, isso não é novidade, né? Essa questão de padrão de beleza, etc. Mas parece que o padrão vai muito longe. E ao mesmo tempo, e isso a gente até, eu cheguei a discutir em outro ambiente, agora não me lembro bem onde, mas isso também aparece com forma de coisas que eles querem comprar também. Então a gente tem muito no TikTok, assim, que é o aplicativo que eles mais usam, bolsa de 15 mil reais, tênis de 20 mil reais. E não é uma joia, não é um relógio, que é uma coisa de adulto, sabe? É uma bolsa, é um tênis, é o aplique de cabelo, e eu acho que nesse ambiente virtual se vende que isso é muito próximo, então eles acompanham a vida dessas pessoas que fazem esse conteúdo, assim, de uma forma, se chama isso até de a relação parasocial, né? Tu te sente amigo daquela pessoa, não, mas eu vejo quando ela acorda, quando ela toma café da manhã, quando ela toma banho, nananã, tu tá muito grudado naquela pessoa, então eles entendem que aquilo ali não, isso é meu, isso é para mim, mas é um tênis de 15 mil reais. E isso não é acessível, né? E eu acho que isso gera, e daí também, não sei, na questão que a gente falou de frustração, né, de tolerância ao desconfortável, porque parece que isso deveria ser muito desconfortável,
né? Deveria ser, sei lá, eu tenho raiva quando eu vejo alguém tentando vender um tênis de 15 mil reais para um adolescente, sabe? Mas eles não, eu não sei, é esquisito, porque ao mesmo tempo que parece, não, vai acontecer, eles não têm a sensação de que, pô, como assim estão me prometendo um negócio absurdo que eu nunca vou ter? Então isso também me chama a atenção. Então, eu acho que esse é um ponto importante, Júlia, né? Não sei se eu vou conseguir alcançar, mas assim, eu acho que sonhos, né, fazem parte, são muito importantes, né? Só que em outros tempos, os adolescentes sonhavam muito mais com modelos identificatórios que eram e não que tinham, Sim, né? com certeza. Então, assim, eu acho que os professores, os artistas que estavam longe, os pensadores eram modelos identificatórios, né, potenciais. E eu acho que hoje o que aconteceu, e acho que as redes sociais, de alguma maneira, promovem e facilitam isso, que o ser vem sendo substituído pelo ter. Com certeza. Se eu tiver o tênis que aquele meu ídolo tem, eu vou ser como ele. Então, eu acho que esse é um grande problema, né, da adolescência hoje, de que o pensar, as ideias e as reflexões estão em segundo plano, né? A imagem tomou um primeiro plano em detrimento do conteúdo. E isso é preocupante, né? Não, e mesmo assim, porque com certeza a gente pensa, enfim, que a gente admirava atores, atrizes, cantores, e essa pessoa tem um talento, né? Essa pessoa tem algo a oferecer que é dela, né? E claro, e hoje em dia é a imagem e é o ter, né? Isso é bastante preocupante. Eu lembrei da questão do metaverso também, né, onde tudo é possível e esses limites, né, são mais borrados e também juntando com a questão, né, identificatória sobre a busca, né, de identificações, de modelos e entrando a questão da violência também, porque eu acho que aí também tem um aspecto da busca violenta, da busca por violência como algo também que traga algum símbolo ou alguma experiência, e juntando a questão dos animes também, né, da busca, assim, e que dentro dessas realidades virtuais acaba ficando tudo muito borrado, assim, muito qual que é a fantasia, a realidade? Aí fiquei também, em algum momento, lembrando da importância, né, dos fenômenos transicionais e desse espaço potencial que se cria ainda para a distinção entre realidade e fantasia, que acaba não acontecendo, uma fase tão importante, tão necessária, né, desse desenvolvimento individual, assim, e psicossexual de uma forma mais global, né? Só para pegar teu gancho, Júlia, eu acho que é importante aquilo que eu trouxe textualmente do Roussillon, na verdade, como é que se constroem os fenômenos transicionais, né, o espaço potencial, se constroem em início pelo vínculo real, né, que o bebê precisa que a mãe esteja onde ele imagina e quando ele imagina que ela estará, ou seja, essa ilusão necessária para que aos poucos o bebê possa se desiludindo e vá tendo a oportunidade de ir criando a imagem, que daí se dá via espaço potencial, enfim, vai desenvolvendo isso. Então, o que a gente pode pensar? Que talvez a criação da transicionalidade esteja prejudicada de algum modo por um excesso de ausência, né? De que nós precisamos cada vez mais profilaticamente chamar os pais de volta, trazer os pais, sobretudo, e isso é uma coisa que eu insisto muito, no início da vida, porque é o início de tudo, né? Então, assim, uma mãe poder olhar, poder interagir, poder falar com o bebê, né? É sim necessário para o estabelecimento da subjetivação deste bebê. Bom, pessoal, a gente está, então, se encaminhando para o final da atividade, né? Eu queria, antes de abrir para as últimas palavras da atividade para as convidadas, né?
quem está coordenando comigo e para a nossa convidada. Eu queria agradecer, né? Agradecer muito que vocês estiveram aqui hoje, no sábado, né, de dezembro. A gente sabe que já está, assim, todo mundo mais cansado para o final do ano, mas vocês estiveram aqui com a gente, participando, ouvindo, né, comentando, e isso é muito importante para as atividades que a gente promove aqui na sociedade, em parceria, né, com a Lipsan e outras atividades que são de outras parcerias também. Agradecer ao pessoal do online também, né, que também participa, né, essa é uma coisa boa que veio também em função da gente poder alcançar, né, mais pessoas para poder fazer esse tipo de troca. Queria agradecer muito a Kátia, né, por ter aceito o nosso convite de participar, conseguiu, né, montou o texto, se preparou, está aqui compartilhando com a gente essa experiência que é tão rica, assim, tão singular, né, de atendimento de crianças, adolescentes. Então, muito obrigada, Kátia, por ter vindo, por ter aceito e por ter entrado com a gente nessa ideia. Agradecer a Júlia, né, e a Lipsan, em nome da Júlia, assim, por toda a parceria que a gente tem feito já, né, há algum tempo, e que vai seguir, mesmo depois que nós formos substituídos por outras pessoas que vão estar aqui, sim, né, sim. E agradecer à sociedade por nos receber, né, em nome da Débora e do Grayson, que estão aqui hoje de manhã com a gente, nos acolhendo, né, nos receberam, a sociedade nos recebeu com um coffee break muito gostoso para a gente dar início. Então, assim, agora eu abro, né, para todo mundo poder, para as gurias poderem se despedir, falar né, das suas mensagens finais, então. Kátia, quer falar primeiro? Ah, tá. Não, bom, então, começar de novo, como a Júlia falou, agradecendo muito por essa parceria entre a SPPA e a Lipsan. Para nós é muito importante ser recebido aqui, né? Então, a gente valoriza muito esse espaço como acadêmicos para até para poder falar, né, o que a gente está pensando e ter esse debate que é maravilhoso. Então, conseguir colocar as nossas ideias e receber essa troca é muito, muito importante. Então, muito obrigada. E também, pois é, então, e para o pessoal, se alguém estiver assistindo que seja acadêmico, a gente recebe dentro da Lipsan profissionais de todas as áreas, não só da saúde também. No início eu comentei que a gente tinha alunos, né, da psicologia e da medicina, mas também da nutrição, da físio, da enfermagem, da fono, mas também acadêmicos de outras áreas que quiserem participar, então, dessa construção da saúde mental. A gente já teve alunos do direito, já teve alunos da licenciatura, então podem nos seguir no Instagram e tal, e a gente vai ter uma seleção no início do ano que vem. E confiram lá e tal, a gente trabalha com várias coisas, não só com psicanálise. Mas muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Kátia, muito obrigada, Ju, muito obrigada. Bom, eu quero agradecer a Júlia e a Júlia, a Eleonora, né, como diretora, pelo convite, que para mim foi uma honra, uma ótima oportunidade de poder intercambiar com vocês, e acho muito, muito importante a gente poder ter essa troca com acadêmicos, com o pessoal jovem, né, que sempre aquece, que sempre trazem experiências que a gente poder pensar juntos é muito importante. Então, foi um prazer ter estado aqui, muito obrigada. Obrigada. Lembrando também que as atividades que são promovidas em parceria com a SPPA estão também divulgadas no site, no Instagram da SPPA, né, SPPA Oficial. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada por estarem aqui e até a próxima. Tchau.